Bom dia! Na aula de hoje de matemática, nós vamos dar continuidade ao assunto de fração. Hoje nós vamos estudar comparação de frações, tá? Comparações de frações e vamos fazer uma pequena revisão do que foi feito antes, né, sobre fração, né? Nós vamos ler juntos, tá? É o que o livro nos propõe em relação aos exemplos de comparação de fração, tá? E o assunto tá a partir da página 160. Lembrando que eu sempre deixo no Classroom agora o assunto que a gente está estudando. Quando é um assunto que está totalmente no livro, eu deixo as imagens, eu tiro foto do livro e posto no Classroom. Então, as imagens que eu deixo lá em anexo, que ficam abaixo do livro, elas são o assunto, né, que tá aqui no livro. Então, o assunto, ele está na página 160, tá? 160, 161. Aí, nós vamos fazer algumas questões, tá? Que o livro nos propõe. E a atividade, ela vai ser apenas 3 questões, tá? Que é da página 162. Então, já estou adiantando que vai ser atividade, tá? Por enquanto, a atividade vai ser da página 162. Já estou adiantando porque aí a gente vai fazer a leitura juntos dos exemplos que o texto nos dá em relação à comparação das frações. Aqui, ó, comparação de frações. Para comparar as frações 2 sétimos e 4 sétimos, Carlos utilizou figuras de mesmo formato e tamanho, as dividiu em partes iguais. Aqui no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que o denominador é o total das partes que a imagem foi dividida? É o total igual, lembra? Por isso que são 7, né? Ela foi dividida em partes iguais, as duas imagens. O que é pintado é o numerador, que é o número de cima. Então, aqui a gente pode comparar e olha o que o Carlos falou. Como a parte pintada em azul é menor do que a parte pintada em vermelho, concluímos que 2 sétimos é menor do que 4 sétimos. Ele está falando aqui, ó, em relação às partes que foram pintadas. A gente vê que ela é a de cima, que é o 2 sétimos, ela é menor do que a de baixo, que é o 4 sétimos. Aqui nós vamos ver outros exemplos, ó. De maneira semelhante à de Carlos, compare as frações usando os símbolos menor que e maior que. Aqui, ó, tem a representação das figuras, tá? Aqui é aquela mesma questão. Aqui a figura foi dividida em 8 quadrados iguais, que é o denominador. E o que foi pintado é o numerador de cada fração. Aqui a gente observa que 3 oitavos é menor que 4 oitavos. Então, o símbolo é assim, ó. Quando for menor, a ponta vai dar para o número que for menor, tá? 3 oitavos é menor do que 4 oitavos. Aqui nós temos outro exemplo. 5 sextos e 3 sextos. Aqui, ó. Aqui no caso são 6 quadrados, porque é o denominador, tá? E a parte pintada é o numerador. A gente percebe que 5 é maior que 3, tá? 5 sextos é maior. Quando for maior, a abertura, tá? É para o número que é maior. Maior que 3 sextos. Observem que quando a gente vai fazer comparação de frações cujo denominador é igual, ó, aqui, ó, é igual, tá? 8 é igual a 8, 6 é igual a 6. Aqui no exemplo de Carlos, 7 é igual a 7. O que vai influenciar é o numerador, é o número de cima. Ou seja, você vai observar quem é o maior aqui em cima, se o denominador for igual, e vai dizer quem é maior ou quem é menor.
Juliana, Maurício e Pedro participaram de uma corrida de rua. Juliana correu 2 nonos do trajeto. Maurício, 5 nonos do trajeto. Ele correu, né? E Pedro correu 8 nonos do trajeto. Quem correu a maior distância? Quem correu a maior distância foi Pedro, tá? Aqui é aquela mesma situação que eu falei para vocês. Todos os denominadores são iguais. Então, a gente vai ver quem é maior no numerador. Quem é maior aqui? 2, 5 ou 8? Lógico que é o 8, tá? Aqui nós temos mais exemplos na página 161. Camila colocou água em alguns recipientes do mesmo formato e tamanho e escreveu uma fração para representar a parte ocupada de água em cada um deles. Aqui a gente vê que nesse recipiente foi ocupado 3 cestos, né, com água. Aqui 2 cestos e aqui 5 cestos, tá? Então, a gente vai escrever os símbolos comparando, né, essas frações, tá? Aqui no caso 2, a gente sempre coloca, gente, do menor para o maior, tá? 2 cestos é menor que 3 cestos, que é menor do que 5 cestos. A gente poderia, se a gente fizesse assim, começasse com 5 cestos, a gente teria que colocar ao contrário. 5 cestos é maior do que 3 cestos, que é maior do que 2 cestos, tá? Poderia fazer assim também, mas tem que observar e ter cuidado com a sequência que se quer fazer, tá bom? Para que não seja colocado um número na sequência errada, ou o número errado na sequência, na ordem errada, né? Veja como Jorge organizou algumas frações em uma reta numérica. A reta numérica é de 0 a 1. Lembra que eu falei que antes a gente prendia somente o 0, 1, 2, 3? E aqui a gente pode perceber que entre o 0 e o 1 há uma porção de números fracionados, que são as frações. Com a representação que ele fez, podemos comparar as frações. Olha só, 4 dozeavos vem antes de 6 dozeavos. Assim, 4 dozeavos é menor do que 6 dozeavos, tá? 8 dozeavos vem depois de 3 dozeavos. Assim, 8 dozeavos é maior do que 3 dozeavos. Tem que observar sempre quando você for fazer a comparação entre os números, tá? Para não errar nessa questão da simbologia do maior e do menor. Nessa questão, agora a gente vai... observando aqui essa reta, nós vamos ver, vamos representar, né, comparar essas frações com a questão do menor que, maior que ou igual, tá? Aqui, 8 dozeavos, ele é maior ou menor que 4 dozeavos? Aqui na reta, o 8, ele vem depois, aqui o 8 vem depois do 4, então ele é maior que o 4 dozeavos. Aqui esse símbolo significa maior. O 6 dozeavos é igual a 6 dozeavos, tá? Tem isso também. Aqui o 2 dozeavos, ele é maior que 0. Olha aqui na reta. Ele vem depois do 0. O 0 e o 2 dozeavos. O 10, ele já é menor que o 1. Não vou se confundir com o número inteiro, tá? Ser menor ou maior que o número em fração. Você tem que ver se ele vem antes ou depois dele, tá bom? 7 dozeavos é menor que 9 dozeavos, porque ele vem antes, ó, daqui da reta. 4 dozeavos é maior que 3, tá? Porque ele vem antes aqui. A nossa atividade vai ser essa aqui do livro, tá? Da página 162. Aqui na página 163 a gente tem um pequeno resumo do que a gente já estudou de fração. Então, aqui ele mostra aqui o que a gente estudou nessa unidade que foi sobre fração. No caso aqui, a gente viu que
Nessas unidades, a gente estudou algumas ideias relacionadas a frações. E aqui ele dá alguns exemplos, ó. Representamos a parte pintada de uma figura utilizando fração. Aí aqui ele dá essa fração, 8/14. Por quê? Aqui são 14, a imagem foi dividida em 14 partes iguais e foram pintadas 8 partes. Olha só, o numerador indica as partes pintadas de vermelho, que foram 8. E o denominador indica a quantidade de partes em que a figura foi dividida, que foi 14 partes, tá? Então, esse aqui já é um resumo de como representar a questão das imagens, né? Como representar a imagem pintada. Aqui já é aquela parte que a gente fez de fração de quantidade, ó. Indicamos frações de uma quantidade, ó. A quantidade de balões roxos, que ele quer saber, são 3, tá? 3 de 9 balões, tá? Vimos como se ler frações também. 12 centésimos, 13, 25 avos. Lembra que a partir do número 11 se lê avos? Por exemplo, 2 11avos, 2 12avos. Antes do 10 se lê em forma ordinal. No caso meio, né, que é 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6, e assim vai. Aqui, comparando frações, usamos figuras e a reta numérica. Aqui ele está comparando uma figura com 7 partes iguais, tá? Sendo que uma foi pintada 4 partes e a outra 2. Aqui seria 4 sétimos e aqui 2 sétimos, tá? Então, se a gente for comparar, como a parte pintada em verde é maior do que a parte pintada em roxo, concluímos que 4 sétimos é maior que 2 sétimos, tá? De acordo com essa representação, 4 sétimos é maior ou menor do que 2 sétimos. No caso, 4 é maior. E aqui ele colocou a reta escrevendo essas frações, tá? De 0 até o 1, e entre eles estão as frações. 1 sétimo, 2 sétimos. Sempre o denominador é igual, tá? Em todas. O que vai diferenciar é o numerador. Então, vocês viram como foi a aula de hoje? A gente aprendeu em relação à comparação entre frações, que uma pode ser igual à outra, menor que a outra, maior que a outra. Aprendemos a questão da reta, né, numérica entre 0 e 1 por enquanto. Assim, na próxima aula eu vou já entrar em outro assunto, mas antes disso, ela vai ser uma aula um pouquinho mais longa, porque eu vou fazer uma revisão, como eu fiz aqui com vocês no final do assunto. A gente viu um resumo de tudo que a gente estudou. E sobre fração, o que a gente viu? A fração de figuras pintadas ou de recipientes, entre outras coisas. Nós vimos como a gente faz a leitura, né, e a escrita dela por extenso. A gente viu fração de quantidade e também nós vimos a questão da comparação das frações. Então, a gente vai, antes de começar o novo assunto, antes da gente começar o novo assunto da próxima aula, eu vou trazer uma questão de cada assunto que a gente estudou sobre fração, para que a gente faça junto, tá? Eu vou filmando, vou fazendo, vou dando outros exemplos. Uma questão de casa para que esse assunto fique bem fixo na mente de vocês. E em seguida já começa o outro assunto, tá bom? Então a aula de hoje foi essa. O exercício é atividade do livro, como já falei antes, tá? Então eu vou deixar lá no Classroom a foto do assunto e vou deixar o exercício que é do livro também. Tudo tem no livro. Então quem tem o livro fica despreocupado porque tá tudo no livro.